todos, nós damos a vocês um caloroso bem-vindo mais uma vez e hoje nós damos sequência à nossa série. Nós vamos falar sobre o chamado de Deus, ou o chamado que Deus faz às nossas almas, e como nós podemos discernir ou entender que Deus está nos chamando, como Deus nos chama e como nós devemos ouvir, responder a esse chamado. Um tema muito interessante e que nos fala grandemente ao coração daqueles que um dia já responderam o chamado de Deus. E se você ainda não respondeu o chamado de Deus e tem dúvidas sobre este assunto, nós esperamos que a aula de hoje possa esclarecer as suas dúvidas e possa fazer com que realmente você obedeça a voz do Senhor e vá a Ele. Vamos ler duas passagens das Escrituras, a primeira lá em Romanos, no capítulo de número 8, versículo 28 a 30. Depois nós vamos abrir em Isaías 55. Peço que você abra a sua Bíblia, primeiramente em Romanos, no capítulo de número 8. Nós vamos ler do versículo de número 28 a 30, a respeito do chamado de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então nós vemos as palavras do apóstolo Paulo aqui a respeito do chamado de Deus. Vamos ler também Isaías no capítulo de número 55. Isaías 55, abra sua Bíblia lá. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7, a respeito do convite de Deus, ou do chamado de Deus. O convite a todas as almas, a todas as pessoas. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquele que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixai o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então nós temos aqui esses dois textos que tratam a respeito do chamado de Deus e de como Deus ele nos chama. Quando nós recebemos um convite de algo, ou de uma pessoa que nós temos grande afeição, ou quando nós recebemos, por exemplo, um convite de um casamento de uma pessoa que nós amamos muito, aquele convite ele traz grande alegria, e o nosso coração realmente se enche de grande desejo de ir nesse grande evento, e também nós faremos de tudo para estar nesse dia, para desfrutar da alegria daquelas pessoas que nós amamos e que estarão dando esse passo tão importante em suas vidas. Nós gostamos de festas, nós gostamos de receber convites, nós gostamos de estar em lugares onde nós somos bem queridos, vamos dizer assim. Mas aqui nós temos o maior de todos os convites, o mais
amoroso convite de todos, o mais sincero convite, o convite mais precioso, nós podemos dizer, que é o convite que Deus faz às nossas almas para que nós vamos a Ele. E é interessante que você lê as Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, você vai ver muitas vezes Deus convidando Israel e os povos a virem a Ele. E esse convite, ele não pode ser recusado. Esse convite, ele não pode ser deixado de lado ou desdenhado ou considerado algo pequeno por nós. É um grande convite, como eu disse, é algo de grande valor e de grande preciosidade. E nós podemos ver quantas vezes Deus nos convida em Sua palavra, com esses convites maravilhosos, convites que ao recebermos ou aceitarmos esse convite de Deus, essa aceitação enche o nosso coração de grande alívio, de grande alegria. Quantas pessoas foram a Cristo, obedeceram ao seu convite e receberam dele grande paz, grande alegria, grande perdão de pecados. E nós vemos nesses dois textos, principalmente no de Isaías, que fala do convite de Deus de uma forma muito abrangente, convidando a todos aqueles que têm sede, que têm a necessidade, a virem a Ele, que esse convite é um convite para vir a Deus, para vir a Cristo. Nós devemos nos focar nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite a ir a Ele com as nossas cargas, com os nossos pecados, com as nossas tristezas, e Ele vai nos aliviar. É interessante que Isaías ele usa a expressão: todos vós que têm de sede, vinde às águas, e vocês que não têm dinheiro e não têm preço, vinde comprai vinho e pão. É uma oferta gratuita. Nós não temos com que pagar a Deus em troca do perdão, em troca da nossa salvação, mas Deus oferece todas essas coisas gratuitamente. Que mercado hoje em dia, ou que açougue, ou lugar, hortifruti que oferece o alimento gratuitamente? Não, nós temos que pagar, e temos que pagar muito caro até nos dias de hoje. Mas aqui nós vemos um convite que é o maior de todos os convites, sendo oferecido a nós a vida eterna, o perdão dos pecados de forma gratuita. Nós não precisamos pagar, nós precisamos tão somente ouvir e obedecer o chamado de Deus. E aqueles que obedecem o chamado de Deus, eles recebem o perdão e a vida eterna. O perdão e a vida eterna. Nós podemos, às vezes, duvidar realmente de que se realmente isso é para mim. Será que você se questiona sobre isso? Não é algo tão precioso, é algo tão maravilhoso que é inatingível. Eu não consigo acreditar, eu não consigo crer nisso. Mas de todas as pessoas, talvez você pense: eu sou a que é menos improvável a ser salva. Eu já cometi tantos pecados, eu já rejeitei tantas vezes o chamado de Deus, o convite de Deus, então Ele não vai me ouvir, Ele não vai me receber. Mas veja, enquanto o Senhor tem chamado a você, e o seu chamado é feito agora, nesse momento, você tem a oportunidade de ouvir e de obedecer. Porque esse chamado, ele tem consigo o poder de nos trazer a Ele. Esse chamado, ele vem consigo
ele vem com ele o poder de Deus para nos capacitar, nos dar força para irmos a ele. Nós, por nossa própria força, por nossa própria capacidade, nós não poderíamos ir a Deus, nós não poderíamos nos arrepender, nós não poderíamos dar passos em direção a Deus, mas Deus ele já trilhou esse caminho, ele já veio a nós, ele vem a nós e ele nos convida e ele nos dá essa força, esse poder para que nós possamos ir a ele. E nós devemos atentar para essas coisas. E o convite é feito àqueles que são humildes, que percebem que não têm bondade própria, e que merecem não o favor de Deus, mas o seu desfavor, e que vão a Ele, e que ficam felizes, grandemente felizes, quando eles sabem, quando eles ouvem, através do chamado de Deus, que a salvação é gratuita, não é preciso pagar, não é preciso oferecer obras, não é preciso oferecer nada, tão somente um coração arrependido e contrito diante de Deus. É um convite àqueles que estão cansados e oprimidos. O Senhor diz: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. São pessoas que já perceberam que não conseguem melhorar pelos seus esforços. O seu padrão de bondade não pode alcançar a Deus. Eles estão cansados de cometer pecados, de fracassarem, de decepcionarem os outros, e percebem que todos esses pecados são cometidos contra o Senhor. Então, quando eles ouvem esse convite, é de grande alegria, de grande satisfação para as suas almas. Mas nós podemos nos perguntar: mas por que vinde? Por que vinde? É interessante essas palavras, a palavra da Escritura, vinde, um convite tão caloroso, tão amoroso. Isso nos lembra que nós estamos longe de Deus, que nós nascemos afastados e banidos da presença de Deus, e que nós temos pecado contra Deus, e quanto mais nós pecamos, e quanto mais nós vivemos sem Deus, mais nós nos afastamos dele. Por isso esse convite, vinde. E este convite ele envolve o arrependimento de pecados. O que é o arrependimento de pecados? É você enxergar o pecado que habita no seu coração, é enxergar aqueles pecados que muitas vezes talvez você não tenha praticado, feito, mas que estão dentro do seu coração. É você entender que aquilo é uma ofensa a Deus e que o pecado condena você não somente a uma vida longe de Deus aqui, mas a uma vida longe de Deus na eternidade. É essa tristeza pelo pecado, é esse desejo de ser livre do pecado, é esse desejo de ser perdoado, é ir a Cristo, é confessar esses pecados, é pedir um novo coração, uma nova vida, é abandonar os pecados e confiar naquilo que Cristo fez por mim na cruz como suficiente para apagar todos os meus pecados. Isso é o arrependimento, é isso que envolve esse convite. É um convite a nos arrependermos, a nos convertermos, a darmos meia volta. Se estamos andando de costas para Deus, Deus nos convida a andar em sua direção, para o seu caminho, para um dia estarmos com Ele. É abandonar a velha vida, é abandonar o velho homem, o velho andar, a ira, a cobiça, todas aquelas coisas que fazem parte da natureza humana e que domina aquele que ainda não foi salvo. Então, é uma nova vida. E como nós podemos ter certeza de que esse convite, quando ouvido por nós, obedecido,
que Ele vai nos salvar. A palavra de Deus diz que Ele pode nos salvar perfeitamente, de forma plena, de forma completa, contanto que nós nos acheguemos a Deus, ouçamos o seu convite. E essa chamada, ela é ilustrada em muitos lugares. Nós vemos passagens em que Deus chama diretamente a muitas nações, a muitos povos, a Israel. Nós vemos Deus chamando pessoas especificamente. Quem não se lembra do chamado de Abraão? E Abraão foi chamado a quê? Ele foi chamado a deixar a sua família, a sua parentela, ir para a terra onde Deus lhe mostrara. Quem não lembra do chamado de Pedro, André, Tiago e João, que foram chamados pelo Senhor a deixar as suas redes de pesca para servir ao Senhor e para serem pescadores de homens? Quem não se lembra do chamado do apóstolo Paulo, ou de Saulo ainda, né, quando ao caminho de Damasco, ali ele foi, literalmente caiu por terra e Cristo o chamou. São chamados que ilustram a forma que Deus chama. É um chamado pessoal, um chamado individual a cada um de nós. Nós, ao olharmos passagem como de Isaías, nós vemos um chamado abrangente geral. Mas nesses exemplos que eu dei aqui, nós vemos um chamado específico, direto. Deus chama ele cada indivíduo. Pode ser que Ele esteja chamando você nesse momento, aonde você está, a dobrar os seus joelhos, confessar a Ele os seus pecados e pedir a Ele que lhe dê a vida eterna, a salvação e a paz. Pode ser que nesse momento você já esteja fazendo isso. Nós rogamos para que você faça isso e com sinceridade em seu coração. Então nós temos o chamado de Deus. Mas por quanto tempo Deus chama? Por quanto tempo Ele nos chama? O Senhor nos chama. E pode ser que nós estejamos ouvindo esse chamado de Deus durante muitos anos. E pode ser que nós tenhamos crescido na igreja ou não, ou tenhamos tendo contato com a palavra de Deus nesses últimos meses ou dias, eu não sei. Mas Deus, Ele chama, e esse chamado, ele não vai durar para sempre. Pode ser que nós tenhamos a falsa ilusão de que nós teremos outras oportunidades no futuro. Isso não é garantia. O chamado de Deus, ele cessa em algum momento. E se nós não obedecermos esse chamado, nós nos encontraremos em Sua presença em juízo. Ou nós obedecemos esse chamado, ou nós morreremos sem a salvação, sem Cristo. Nós temos o exemplo de muitas pessoas também que não obedeceram ao chamado de Deus e que a sua vida terminou, seja um momento próximo ou algum tempo depois, mas partiram sem a salvação, sem Cristo. O chamado de Deus, ele não vai durar, conquanto que a paciência de Deus seja grande. Todavia, um dia, Deus trará a todos os homens a juízo. Então é necessário que nós atentemos que um momento esse chamado pode cessar. Em um momento a nossa vida pode findar. Em um momento o Senhor Jesus Cristo pode retornar a essa terra. E eu obedeci ao seu chamado. E obedeci. E então, mas a quem Ele chama? Ele chama todo tipo de pessoa para si. Desde a pessoa que é considerada a mais inteligente, intelectual, até aqueles que não são considerados inteligentes, ou tão inteligentes ou intelectuais. Porque todos nós temos algo em comum, igual aos outros. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos morrendo em nossos pecados. Então Ele chama a todo tipo de homem, a todo tipo de pessoa, a todos o tipo de pessoa.
Você pode dizer, mas a Bíblia só chama um tipo de pessoa específica, o pobre, o miserável. Não, todos são pecadores. Todos estão enquadrados, todos são chamados a irem a Cristo. Nós vemos que Zaqueu ouviu o chamado de Deus. Mateus ouviu. O apóstolo Paulo ouviu. Pedro, Jacó no Antigo Testamento, Abraão, Jeremias, Isaías, uma variedade de pessoas que tiveram vidas, uma educação diferente e momentos diferentes, mas ouviram o chamado de Deus. Talvez você pensar, mas eu ainda sou muito jovem, eu sou ainda muito pequeno para ir a Cristo. Eu preciso aproveitar um pouco mais, eu preciso desfrutar um pouco mais desta vida. Meu querido, nós só podemos desfrutar verdadeiramente desta vida e sermos verdadeiramente felizes em Cristo Jesus, tendo o perdão dos nossos pecados. É uma alegria que não pode ser comparada às alegrias momentâneas desta vida. A alegria que Cristo nos dá é uma alegria como um copo que transborda de água. É uma alegria que vem de dentro e é uma alegria que contagia toda a sua vida. É uma alegria que não pode ser descrita. Eu não consigo descrevê-la. Só pode saber o que é aquele que experimenta essa alegria de ter a certeza da vida eterna e a certeza de que os seus pecados foram perdoados. E nós ouvimos o convite de Cristo: deixai vir a mim a todos. Seja você tenha 10, 5, 6 anos, 8 anos, ou 12, 15, 20, é o momento. Até quando você vai rejeitar o convite de Cristo, esse convite gracioso, esse convite tão poderoso? Até quando você vai rejeitar? E como ele chama? Como nós dissemos, ele chama pessoalmente. Ele chamou Samuel, Samuel. Samuel não entendeu ali durante um tempo, mas depois ele entendeu. Ele falou: eis-me aqui, eis que o teu servo ouve. A chamada de Deus é uma questão pessoal. Não se iluda porque o seu pai, ou sua mãe, ou seu tio, ou alguém que você conhece, ou alguém que está te auxiliando com esses vídeos, colocando para você, é salvo, é convertido, o que você é também. Não se iluda. Talvez porque você faça as leituras semanais, faz algum tipo de oração, tudo isso é muito bom, é válido, continue a fazer. Nós encorajamos você a isso. Nós não desencorajamos a você. Mas enquanto você não ouvir o chamado de Deus a você, Lucas, Rogério, Beatriz, qual seja o seu nome, enquanto você não ouvir a palavra indo a você, a chamar você, a ir a Cristo, a receber dele a vida eterna, todas essas coisas não vão fazer com que você herde, que você tenha a vida eterna. E nós devemos responder rapidamente, obedecer ao chamado de Deus. A Bíblia fala que havia um homem muito mau, muito perverso, chamado Mateus. E aquele homem vivia uma vida de imoralidade, uma vida de grande roubo. E aquele homem teve um encontro com Cristo em Mateus capítulo 9. E Jesus falou para ele: segue-me. Ele deixou ali todas as suas coisas que ele estava fazendo. Ele falou, e levantando-se, o seguiu. Que você possa fazer isso hoje também. Levante-se, venha a Cristo, siga-o hoje e para sempre. Que Deus abençoe a sua palavra, o seu coração. Vamos cantar o hino de número 33 em nosso inário.
Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.